galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje mais uma vez vamos falar da candidatura do nosso candidato Flávio Bolsonaro, porque segue sendo o principal assunto em discussão no Brasil, tanto na imprensa quanto nas redes sociais. Tem muita coisa pra gente comentar hoje. Saíram algumas análises publicadas aí na imprensa em particular, que vale a pena prestar atenção, que dá até pra puxar um gancho no caso do Banco Master. Algumas coisas nas redes sociais que diferem um pouco do que a gente comentou ontem. Ainda quero mostrar mais algumas postagens da Faria Lima chorando, mas tem algumas coisinhas mais sérias. Algumas análises que acho que realmente vale a gente colocar assim no radar e se questionar, né? Tá, beleza. E agora? A partir disso, para onde a gente vai? Que lições ficam? Na minha concepção, né? O momento tá maravilhoso para a direita bolsonarista. Para as outras aí, o só lamento. Enfim, tem muita coisa mesmo pra gente comentar dessa parte. Eu acho que a gente vai conseguir chegar até o final. E depois a gente falar especificamente dessas análises. Aí tiveram alguns pronunciamentos públicos por parte da direita que acho que vale a pena a gente olhar. Até o Melo Araújo, né, apareceu aí na imprensa, material da Mônica Bergamo, falando, né, que a notícia do Flávio é maravilhosa. Jorginho Melo também declarando apoio. Aí na segunda parte, eu espero que dê pra gente falar um tiquinho sobre a nossa linda democracia e sobre os Estados Unidos, porque o Celso Amorim, sabe quem é, né, ex-chanceler do Lula, mas que segue meio que sendo o verdadeiro chanceler, né, por trás do Mauro Vieira, ele sabia que o Joesley iria na Venezuela. Enfim, vamos ver se a gente fala sobre isso e mais. Vamos, que é para tempo de comentar sobre tudo. Enfim, passadas aí as primeiras 24 horas do lançamento da candidatura do Flávio, algumas coisas eu acho que já estão ficando bem claras, inquestionáveis. Nosso amigo aqui, Herbert, participa lá do Puxando o Fio no Quinto Elemento comigo, fez alguns tweets ontem, fez vários, alguns rebatendo pessoas, respondendo. Aqui foi 2 tweets que ele fez solto, né? Pensamentos que ele teve. E ele fala o seguinte: a maioria dos liberais, isentões, né, tucano-afetivos, chame do que vocês quiserem, eles têm mais raiva de Bolsonaro do que do Lula. Mas por qual motivo? A existência de Bolsonaro reduz o protagonismo deles para menos da metade. Eles nunca perdoarão Bolsonaro por isso. E se isso daqui de cara, assim, quando você olha, que principalmente quem viu o vídeo de ontem que eu mostro pra vocês, a grande satisfação do pessoal é que eles vinham pregando a união da direita, porque a direita tem que se unir, é momento de união, né, o bolsonarismo tem que aceitar a indicação do Jair, porque eles estavam dando como certo que a indicação seria, né, algum candidato mais simpático a eles. Aí como não foi, começaram a puxar os cabelos. Então assim, a raiva deles é exatamente porque, mais uma vez, o plano está sendo frustrado. Foram anos e anos e anos de espera para tentar voltar à presidência da República. E na hora do vamos ver, a coisa falhou de novo. Porque para e pensa, gente. Por mais que Lula seja o vassalo do Biden, o amigo dos banqueiros, ainda não é o candidato perfeito. Ainda não é o presidente perfeito para esse pessoal. Vez ou outra, né, tem bate-cabeça, sabe? As coisas não ocorrem como eles querem. Sempre tem um desgaste maior. Também tem o papel da ideologia do Lula em relação às questões internacionais que acabam por atrapalhar. Então, essa turma viu a oportunidade perfeita de voltar. E não é de agora que eles querem voltar. Se você parar para ver, o FHC acho que é uma representação muito boa do que eles gostariam. Desde 2003, o Brasil basicamente está na mão do PT. PT, aí a Dilma caiu, veio o governo Temer de transição. 2018, quem acompanhou as eleições, era aquelas notícias que Bolsonaro não vai para lugar nenhum, que Alckmin vai ter muito tempo de TV, que Henrique Meirelles vai ter dinheiro adoidado para gastar na campanha. O que foi que aconteceu no final do dia? Marcaram um traço. Então quando o Herbert fala, cara, Bolsonaro reduz todo o protagonismo dessas pessoas, não é mentira. E eles achavam que agora, que eles iam sequestrar Bolsonaro, e assim, conforme Bolsonaro estaria sequestrado, eles falaram, não, a gente vai conseguir extorquí-lo, mas não conseguiu. Aí agora estão malucos. E depois o Herbert complementa, né? Todos que queriam Alckmin em 2018 estão inconformados com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Exatamente. Que é esse mesmo espírito do pessoal que elegeu o FHC lá atrás, que votou no Lula.
porque achava que elegendo Lula eram 4 anos, que a semente de tensão, caos, mas dava para sobreviver, e nesses 4 anos seria suficiente para destruir o bolsonarismo e eles voltarem a ser o outro polo e restaurar o Teatro das Tesouras. E deu errado. Aí para vocês verem, né, que esse perfil do Alckmin em 2018, que é o voto nulo 2022, é uma realidade, temos imagens. Temos imagens. O LGM postou ontem: sou de direita e não voto em Flávio Bolsonaro. Mas, e em 2022? Esse cara fazia o quê? Tá ali, ó. Nem Lula nem Bolsonaro. Meu voto é nulo. Segundo turno entre Lula e Bolsonaro, voto nulo. Não sou refém de populista, sou oposição. Você tá entendendo? Tá entendendo como é as coisas? A raiva desse pessoal é isso daí. Aí pega lá. Essa página, normalmente, na maior parte do tempo, né, eu fascismo freestyle, eu gosto de pegar aquelas acusações absurdas da esquerda, que tudo é fascismo, pra tirar onda. Mas mesmo assim, né, é uma página de direita mesmo. Família Bolsonaro é um parasita sugando o brasileiro há anos. Ninguém aguenta mais, se bem que ele merece. Aí, para e pensa assim, gente, parasita em qual sentido? O que é que tá sugando do brasileiro? Tá sugando o quê? Qual foi o caso de corrupção aí que teve? Quem entenderia você falar tá sugando, mas recebeu salário enquanto político, eleito pela população. Uma grande parte da população escolheu votar no Jair. Eduardo eleito, né, com a maior votação da história do Brasil, 1.800.000 votos. Então, assim, a população realmente acha que eles deveriam estar eleitos. Então, assim, qual o grande ponto aqui? Aí trata como parasitismo isso, sabe? O bom mesmo é o Lula, é o PT, sabe? Os outros não, os outros são muito bonzinhos. Os governadores democráticos que aumentam os próprios salários, né? Com desculpinha, porque é para aumentar o salário dos servidores. Sabe, é um negócio assim, e aí o Vinícius pergunta, né? Chama Bolsonaro de parasita não dá. Estender o adjetivo pejorativo à família é inaceitável. Aí eu pergunto, né? Como é que você dialoga com esse tipo de gente? Aí vem ali o Robertinho. Você tá doido pra emplacar o Tarcísio e o Ratinho Júnior trabalhar na campanha. Aí o Ratinho Júnior colocou ali a foto, né? Reunião do Consulde. O Tarcísio tá muito ocupado, né? Não tá podendo falar do Flávio ainda. Aí tá ali. Eduardo Leite, Jorge Melo, Ratinho Júnior, Zema, Cláudio Castro e o Cadeirudo. E aí o Robertinho tá lá. Joguem a chave da jaula do mito fora. É pra deixar o cara lá preso pra sempre. Vocês acham bacana isso? Por conta desse tipo de comportamento persecutório, né, de querer matar Bolsonaro, tem muita gente que tá começando a ficar revoltada com o Tarcísio. O Tarcísio deveria prestar atenção nisso daí. Não é piada. Pra você ver que isso não é coisa de minha cabeça, o Gloves, que até é um cara muito mais liberal, mais pró-Bolsonaro, é um cara que é bem simpático ao Tarcísio, mas que tá de olho na rede social, ele tá começando a perceber, ó. Olha o que ele escreveu. Se Tarcísio não se separar destes extremistas que o apoiam, porque isso aqui é extremismo, sabe? Cara, isso aqui é papo de maluco extremista também. Voto nulo pra mim também é o extremo do extremo, mas tem pior. Tem um caso que aí eu acho que é irrefutável de extremismo. Mas enfim, se o Tarcísio não se separa desses extremistas que o apoiam, é capaz dele perder até o governo de São Paulo pro Alckmin. A galera emocionou demais. Tem uns até defendendo prisão perpétua para as vítimas do 8 de janeiro. Olha ali. Pedro Cerise. Grande Faria Limer. Tá certo que ele não tá mais na Porto Seguro depois da confusão com Pantera Cor-de-Rosa. Mas é dono do antagonista e tá ali, ó. Ele só está usando a candidatura para chantagem pela anistia. Agora é que eu sou contra a anistia, que apodreça na cadeia. Você tá vendo como são as coisas? Aí um exemplo, né, do que o Globo está comentando, ó. Eu não saio de casa para votar em Tarcísio e em nenhum outro candidato que receba apoio dessa esculhamba. O Globo está vendo o que está acontecendo na rede social. Postagens falando, ó, por conta das pessoas que te apoiam, Tarcísio. Cara, eu não saio de casa para votar em você. O Tarcísio devia pensar bem, sabe? E esse silêncio dele, eu acho que tá pesando contra ele. Aí, a imprensa noticia assim umas coisas, bicho, que é sensacional. Isso aqui foi da Folha de São Paulo. Eu já trouxe aqui a postagem da Pri,
Porque ela fez questão de dar destaque à fala do Flávio Bolsonaro. Aí você compara a fala com a manchete. Imagina você ver só essa manchete, né? Você sabe como é o brasileiro. O brasileiro está mais interessado na manchete do que no conteúdo. Carlos diz que é normal mercado temer quem pode reduzir o seu lucro. Você lê uma notícia dessa e fala, não, Carlos Bolsonaro é maluco? Qual ser humano, qual empresário, né? Qual pessoa vai gostar de quem tirar o dinheiro dela? Sabe? O Flávio vai tirar lucro das pessoas? Que as pessoas tenham um prejuízo, sabe? Não é uma manchete safada? Mas o que foi que o Carlos disse? Vamos ver aqui, ó. É 30 segundos. E a fala também está destacada. 30 segundinhos. O mercado deu uma cidade de que não gostou muito da indicação. O que você pode dizer para o mercado está muito bem, né? 15%, mais de 15%, quase 15% ou mais de 15% de juros. Você traz algum nome que possa reduzir essa margem de lucro, eu acho que o mercado fica preocupado. Não está preocupado com dinheiro, não está preocupado com... Você entendeu qual foi a crítica? O Carlos está falando, bicho, o mercado está preocupado porque eles estão ganhando 15% de lucro. A redução, 15% de juros, a redução do lucro, o que o Carlos está falando é o seguinte, você tem um candidato que pode vir e salvar a economia do Brasil, acabar com essa patifaria de 15% de juros, o segundo juro real mais alto do mundo, mais alto que da Rússia, um país que está em guerra e sancionado. E fala, não, acabou a farra. É por isso que eles estão contra, porque vai acabar a farra. Você vai reduzir a taxa de juros, que você, inclusive, vai dar mais chance para os empreendedores, produtores, as pessoas que realmente querem investir em produção, sabe? Tomarem, né, um crédito aí na praça, porque agora faz mais sentido. Aí tu vê como é que o pessoal publica a manchete? Tu vê como é que se dá a manipulação da imprensa? Aí, olha para essa. Eu nem vou precisar rebater. As próprias pessoas foram rebater nos comentários. Estou passando no Twitter e eu vejo uma postagem do filho de Luciano Hang. Olha o Luciano Hang aí, ó, o herói de vários. Falando, ó, hoje foi comprovado que a maldade da esquerda só assola o Brasil graças à burrice da direita. Por quê? Qual a burrice, né? Lança Flávio como candidato? Como é que não lançou o Tarcísio? Aí eu respondi, né? Quem ganha dinheiro à custa de socar imposto de blusinha no povo devia ter vergonha de falar uma idiotice dessas. Aí vem um Faria Limer, otimista oficial. Ô imbecil, como ele ganha dinheiro se o imposto vai pro Estado? Você é mau caráter demais. Aí, pronto. Aí ele, depois ainda fala, ó, eu não acompanho esse tal de Kim, mas parece ser bem mau caráter. O mal é com U, né? Que é mal quando tá de bom, né? Mal caráter com U, não é com L não. Sabe nem escrever direito, mas tudo bem. Aí o Renan veio explicar pra ele. Eu falo, bicho, vê só. A Havan se beneficia com o aumento dos impostos na importação, pois as compras voltam para o nacional. As pessoas pararam de importar. Ah, velho, é sério que você não entendeu? Aí vem o Pedro Salles para desenhar um pouco mais. Meu Deus, cara, que dificuldade de entender o básico. E esse Pedro Salles, se você olhar o perfil dele, você vai ver que é um cara até do mercado financeiro. Em nenhum momento se disse que o imposto vai para a família Hang. O imposto desincentiva a compra internacional, o que aumenta a demanda para as empresas de Hang, reduzindo a concorrência, economia básica. Já ouviu falar em vantagem competitiva, barreiras, né, a novos entrantes? E aí o David ainda colocou notícias para facilitar. Ao invés de pedir que o Estado tire o imposto interno, facilitando assim a vida dele e a nossa, ele pede o contrário. E o burro, né, é o mau caráter do Kim. E tá ali, ó, empresário Luciano Hang ligou a senador governista para agradecer apoio da tributação de compras internacionais. Ligou para Amar Aziz para agradecer. Hang reclama de desigualdade tributária e defende fim da isenção sobre importações até $50. E aí você vai olhar vários produtos da Havan made in China. Ele é o atravessador, ele compra em quantidade, aí vai comprar no preço mais barato, ele vira o atravessador e você compra na mão dele. Aí é dureza, né?
Ele é o atacadista, compra e te vende. Aí o filhinho do bilionário Luciano Hang anda de jatinho pro lado e pro outro. Aí é burrice da direita. Agora cadê, bicho? Né? O filho do Hang e o Hang pra lutar por anistia e tudo mais, porque foi perseguido. Também então cala a boca, bicho. Muito ajuda quem não atrapalha. Se não quer ajudar, então fica calado. Se não quer ajudar, fica calado. Aí vocês entendem o que é o empresariado brasileiro. É muito bom estar perto de Bolsonaro quando é o presidente da República, quando você pode ganhar alguma coisa, porque imagina, né, o marketing, a galera olha e fala, poxa, velho, às vezes lá na Van, só um pouquinho mais caro, é melhor comprar na mão de um empresário de direita, né, do que comprar de alguém de esquerda, né, vou comprar da Magazine Luiza, da Luiza Trajano que é petista, não, vou comprar no Hang. Aí no final do dia tu vê que é por jogo de interesse. O interesse é só o bolso. Aqui a coisa começa a ficar ainda melhor. O Brasil Journal, que apareceu recentemente aí, sendo acusado até mesmo pela esquerda. Eu tenho isso aqui fácil, porque o Atlas de novembro já tá organizado. Era pra eu ter até aberto aqui já antes. Era pra eu ter, na verdade, colocado aqui a notícia na sequência. Mas tá aqui. Abre aqui, ó. Escândalos. Aqui, ó. Fecha aqui. Banco Master. Acho que tá amigos de Vorcaro. Acho que eu botei aqui. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não, então tá no... Ah, não, tá aqui. Ah, tá aqui. Ó. Banqueiro do Centrão, Daniel Vorcaro, vinha montando grupo de mídia com vários tentáculos para defender os seus interesses. Aí o que é que o Brasil 247 denunciava? Que até mesmo o site do Guilherme Amado, que ele trabalha, o Platô, estava em silêncio. Não tinha nada até o momento sobre as notícias. Até 10 da manhã não tem nenhuma notícia aí da liquidação do banco e da prisão do Vorcaro. Ainda não havia sido noticiado pelo Brasil Journal, Platô, isto é. Brasil Journal. Qual é o Brasil Journal? Esse aqui, ó. Tô atacando o Bolsonaro, né? Tá aqui, ó. Vorcaro investiu participações acionárias em marcas conhecidas da mídia nacional como Brasil Journal, o jornal oficial da Faria Lima. Olha aí, ó. Olha aí. Essa turma não tem vergonha nenhuma na cara, né? Devia estar aí pedindo perdão a Deus, né? Pelo Daniel Vorcaro. E tá ali, ó. Opinião. O novo golpe de Bolsonaro. Adivinha qual golpe, né? Indicar o Flávio. Aí o Mafinha já dá no meio falando, ó. Esse é o site do mercado financeiro bancado pelo Banco Master. O Mafinha tá ligeiro, né? Olha aí o título. E se aprova que golpe é tudo que a Faria Lima, tucanos, petistas, banqueiros não gostam. Assim como democracia perdeu o sentido da palavra, golpe também perdeu. Por último, né, chora mais. E aqui acho que faz mais sentido quando eu falo para você o seguinte, ó gente. A Faria Lima é o pilar financeiro do sistema. O regime, né, o dinheiro, o pilar financeiro é a Faria Lima. O pilar de propaganda de mídia é a Globo. Fica bem fácil de entender, né? As forças de repressão é o judiciário. Você vai entendendo mais fácil como é que a coisa funciona. Você vai entendendo. Não é difícil de entender. Aí vamos ver esse texto, né? Os absurdos atrás de absurdos. O que é que nossos amigos Faria Limers estão falando? Mesmo correndo o risco de soar pouco criativo, pareceu oportuno invocar as catilinárias de Cícero, proferidas em série de discurso há mais de 2000 anos. Até quando, Catilina, abusarás de nossa paciência? Por quanto tempo a tua loucura zombará de nós? A que extremos há de se precipitar-se a tua desenfreada audácia? Ou seja, ele está falando que Bolsonaro está abusando da paciência da Faria Lima, né? É um louco que está zombando. Nada parece refletir melhor o sentimento dos mercados após Bolsonaro lançar o Flávio, derrubando a bolsa e provocando disparo dos juros e do dólar. O problema é o Bolsonaro, viu? O problema é o Flávio. Não é a perseguição implacável que o país vive, não é o crime organizado, sabe? Não são as falas do Lula, não é o posicionamento errático, inclusive do Itamaraty. Não é nada disso, não são os escândalos de corrupção. Não. O problema é o Flávio. Do alto de sua prisão preventiva, já condenado por uma tentativa de golpe, o ex-presidente resolveu mais uma vez surpreender, incapaz de um único ato de generosidade e desprendimento para com o país, né? Ele é incapaz, único. Ele nunca fez nada de generosidade. E aqui, gente, é uma fala
Eu acho que eu já disse, inclusive, até sobre o PT, que eu falo o seguinte, é impossível você ter uma figura pública que passou nada aí 4 anos, que um ano, né, ocupando o cargo, que não tenha feito algo bom. É impossível, é humanamente impossível. Então você usar seu argumento do nunca, cara, você tá mentindo. Tá mentindo. Se você perguntar, tá, então me diga aí uma coisa positiva da era Lula 3. Tu quer uma? COP30. Maltratou jornalista, comida cara, não tinha nem água pra dar descarga no cocô dos outros, tinha que cagar em cima do outro, jornalista sendo roubado, tocaram, quase matou o povo da ONU. Pô, Lula é herói. Assim, eu acho que dos 3 governos Lula, Lula nunca fez coisa tão boa quanto a COP30. Sério mesmo, botou pocando em jornalista, mas botou pocando. Sério mesmo, eu falei, rapaz, parabéns, Lula, isso aí. Mas continuando, né? Lançou seu filho mais velho, preterindo Tarcísio, seu afilhado político, favorito do centro, ok, inegável, favorito da direita e dos mercados. Tá, dos mercados também. Agora assim, favorito da direita, que direita é essa? O Tarcísio é o favorito de vocês? Porque o meu não é. O meu não é. Eu não consigo compreender como o Tarcísio é o favorito da direita. Do centro, eu sei que é. Do mercado também, mas da direita? Assim, é mentira atrás de mentira. Gente compulsiva, né? Deve ser por isso que o jornal tem proximidade com o Master. Se o gesto representa um balão de ensaio ou uma desesperada tentativa de ampliar seu poder de barganha diante da iminência do cumprimento de pena de 27 anos, saberemos em breve. Eu não sei se ele sabe, mas Bolsonaro já está cumprindo a pena de 27 anos. Então, tu consegue compreender? O cara é tão descolado da realidade, a Faria Lima está tão descolado da realidade que eles até escrevem, né? Do alto à prisão preventiva. Não tá mais em prisão preventiva. O Bolsonaro já tá preso. Não tem prisão preventiva. Não tem barganha, né? Antes do cumprimento. Não, já aconteceu. O cara nem sabe que Bolsonaro está sendo basicamente torturado dia sim, dia também. Essa é a Faria Lima. Político inexpressivo durante décadas, Bolsonaro tornou-se, talvez por acaso, o maior fenômeno eleitoral recente do país. Bom, como é que um cara inexpressível e teve votações tão expressivas? A inexpressividade que ele está se referindo é o quê? Ah, Bolsonaro não tem espaço na imprensa. Né? Bolsonaro não aparece na Globo. Bolsonaro não é convidado para evento do LIDE do Dória. Não é convidado para evento de grupos de lobistas, da Fijan, né? As reuniões da Febraban, né? A turminha aí da CNI. Sabe? É isso que Bolsonaro... É por isso que ele não é expressivo, né? Porque se você olha a votação dele, meu amigo, e ainda conseguiu, com sua força, eleger os filhos na política. Ele é totalmente inexpressivo. Mas enfim, foi por acaso, totalmente por acaso. Não tem uma história que foi sendo reconhecida ao longo do tempo, tipo aquelas falas clássicas do Joaquim Barbosa, basicamente falando, todo mundo roubou menos esse daqui. Tipo, o Beiramar também falando, todo mundo aqui era pilantra menos esse. Enfim, né? Foi um acaso. Foi simplesmente um acaso. Se posicionar em casos nacionais que, conforme o tempo foi passando, o povo entendeu. Tipo no caso lá da Maria do Rosário, né? Que é o caso do Champinha. Foi puro acaso. Puro acaso, né? Bolsonaro se tornou o maior fenômeno eleitoral do país. Foi por acaso, a primeira vez que a reunião do Foro de São Paulo foi noticiada na imprensa, por acaso, a notícia seguinte era de Bolsonaro. Foi no Jornal do Brasil. Nem era o nome Foro de São Paulo ainda. Só falava, vai ter amanhã uma reunião no Hotel Danúbio, em São Paulo. E lá tava Bolsonaro, na notícia seguinte, falando lá, acho que não sei se era de salário e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui, só pra vai que nenhum de vocês nunca ouviu falar disso. Eu só tô em dúvida qual foi o Atlas. Foi em 2023. Acho que foi. Ou foi julho, ou foi agosto, ou foi coisa. Deixa eu olhar aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, um bisuzinho. Tem assim, acho que sei lá, início do Foro de São Paulo. Criação do Foro de São Paulo. Botei mais ou menos com esse nome. SG, Clube de Roma. Esse aqui é do Clube de Roma. Não foi aqui. Com certeza não foi aqui. Deixa eu ver aqui. Relações internacionais. Sei que tá num tópico como esse. Tá, Petrobras, Marco Temporal, Instituto Hudson. Também não foi esse.
Esse é o de julho. A criação do Foro de São Paulo. Eu acho que tá aqui. Quase certeza. Olha lá. Tô dizendo. Essa aqui é a página, ó. Jornal do Comércio, me perdoem. A data... Não sei qual a data... Aqui. 5 de julho de 1990. 5 de julho de 1990. Aí aqui a notícia do topo é: Esquerda Latina prega a unidade. Aí aqui tá falando que vai ter a reunião do Hotel Danúbio e tudo mais, que essa foto aqui, ó, desse evento. E aí a notícia seguinte dessa página de jornal era: Bolsonaro quer equiparação para militares. Então, assim, era um cara inexpressivo. Ele só tava na hora certa, no lugar certo, a todo momento, né? Eleito na onda do antipetismo, dedicou boa parte de seu tempo no governo a sabotar a si mesmo e aos próprios ministros, com agressões constantes a minorias, negacionismos, teorias da conspiração das mais diversas, começando pelo questionamento da lisura de uma eleição vencida por ele mesmo. Foi isso que Bolsonaro fez, gente? Era a teoria da conspiração que ele estava reclamando ou ele estava pedindo por mais transparência? Agressões a minorias. Que agressões? O que é negacionismo? Tu consegue ver? Qual a diferença, pessoal, disso daqui para um petista? É que eles dizem que não gostam do PT. Essa é a única diferença, sabe? Assim, bicho, o que mais falta para romper com essa gente? Seus acertos decorreram muito mais de oportunas omissões ao entregar pessoas competentes a áreas como economia, infraestrutura e agricultura do que de méritos próprios. Pois bem, no mês passado a gente fez um dossiê, relembrando o caso do Castelo Branco na Petrobras. A gasolina começou a subir a níveis astronômicos, passando de R$ 7, isso em 2021, 2022. Vocês lembram disso, né? Pelo Castelo Branco e pelo Guedes, ia ficar nesse valor, porque ia manter o preço pareado internacionalmente e tudo mais. Foi por muita insistência de Bolsonaro, muita insistência mesmo, que aí no final do dia, né, não só demitiram o Castelo Branco, veio o Silvio Luna, ou a Luna, acho que é Silvio Luna, e teve lá depois a lei para reduzir a questão do FGTS e a gasolina baixou. Você sentiu no seu bolso na época a gasolina. E aí, você acha que foi a omissão de Bolsonaro ou foi por realmente, né? Tá ali, do lado, metendo o dedo na ferida. E cobrando, né? Porque nem os ministros, nem o presidente da Petrobras queria. Aí você pode lidar com a realidade, que isso foi um fato concreto, você deve lembrar, porque saiu do seu bolso, né? O dinheiro para comprar gasolina. Ou você pode acreditar na Faria Lima. Aí ele não tá dando um exemplo claro nenhum. Ele não dá exemplos. Eu te dei um exemplo aqui claro que tu deve te lembrar, porque tu pagou do teu bolso. Aí tu escolhe em quem tu quer acreditar. Desde que perdeu a reeleição de 2022 para um candidato que ele mesmo ajudou a tirar da cadeia. Foi Bolsonaro que tirou da cadeia? Como? Me explica aí como um presidente da República tira um petista da cadeia. Porque eu achava que quem tira e quem coloca na cadeia é o Poder Judiciário. Pelo que me consta, foi o Fachin que tomou a decisão, depois referendada por grande parte do Supremo. Quem apoiou isso daí, na verdade passou pano para o Fachin, foi Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Foi notícia da época, ambos fizeram tweets em apoio ao Fachin. Mais uma mentira. Bolsonaro e sua família passaram a sabotar o país de forma sistemática. Foi mesmo. Foi. Se o 8 de janeiro foi uma tentativa real de golpe, ou se apoiar o verde e amarelo não passou de Operação Tabajara, talvez nunca tenhamos certeza. Ele não tem certeza não, viu, gente? Eu tenho certeza que não foi golpe, mas indiscutivelmente o episódio enfraqueceu aliados que defendem a direita de forma democrática. O desprezo da família Bolsonaro pelas instituições e pela moral sempre foi evidente. Seja pela famosa frase que para fechar o Supremo basta um soldado e um cabo, seja pela apologia à tortura feita pelo deputado durante o voto do impeachment da Dilma, a família sempre deixou clara sua visão a respeito da democracia. Mais recentemente, esse desprezo tornou-se traição à pátria, com Eduardo Bolsonaro fugindo do país para de fora atacar nossas instituições. Não, Eduardo foi exilado. Eduardo foi denunciar as violações de direitos humanos. Lá fora, começou a ser perseguido. O Lindenberg pediu o passaporte do Eduardo. A PGR ficou enrolando.
Inclusive, o Moraes deu prazo de 5 dias, aí só quando acabou o prazo, quer dizer, aí só quando já tinha acabado o prazo, ela falou que não ia voltar, aí a PGR deu então não pode voltar se quiser. Qual a diferença disso para um petista? Qual a diferença dos liberais para o petista? Para de fora atacar nossas instituições e instigar autoridades estrangeiras a retaliarem nossa economia e sancionarem nossas instituições, como se fôssemos uma república de bananas. Vem cá, houve sanções com... Teve alguma sanção contra a instituição? Alguma? Ou as sanções foram contra indivíduos? Ai, que eu lembrei que na democracia da Faria Lima, os indivíduos são as instituições, né? A democracia sou eu. Qual a diferença disso para um petista? Não satisfeitos, os bolsonaros agora tentam sabotar a própria direita nas eleições de 26, tentando impor algum membro dessa família de aloprados na chapa de oposição que disputará a presidência. Irmão, ninguém está tentando impor, ele falou só a candidatura. O Tarcísio e o Cadeirudo pode ser candidato pelos republicanos à vontade. Qual o problema? É preciso coragem para afirmar o óbvio. Isso só servirá para garantir mais 5 anos de Lula. Bolsonaro não conseguiu vencer a eleição sentado na cadeira de presidente, algo inédito desde a redemocratização. Pô, a censura também foi inédita. Proibiu um candidato de mostrar vídeos e falas reais e concretas do Lula, o tipo, o Lula apoia o Maduro, o ditador na Nicarágua. Você não podia, né? Isso também nunca aconteceu em nenhuma eleição. Nenhuma. Acusarem Bolsonaro, né? Naquela coisa lá de abusar a criança, né? Aquela fala do clima, né? E ficar por aquilo mesmo, dias de ano. Não, pega nada. Pega nada. Eu nunca vi isso em outra eleição também. Desde então, ele e sua família se afundaram em um rosário de escândalos e crimes de diversa natureza. Que crimes? Coação do processo? É, o do Eduardo? Qual mais? Quais crimes mesmo? Explica aí. Imaginar que uma pessoa com esse legado possa se viabilizar na candidatura à presidência é uma absoluta insanidade. Se o Cadeirudo já foi capaz de dizer que já passou da hora de Lula parar há muito tempo, servirá bem a ele repetir uma outra frase sua ao seu próprio padrinho político. Se quiser favor um Brasil, sai de cena. Direita brasileira precisa de um líder capaz de enfrentar nossos graves problemas. Crise fiscal, crime organizado, corrosão moral de nossas instituições. Uai. E a censura, a perseguição? Até porque isso está sendo feito por essas instituições, né? Moralmente complicadas. Esse líder precisará ter personalidade e força para se impor alguém acima daqueles que buscam lamber as sobras do bolsonarismo. Que Deus ajude o Brasil. E casar sendo empresário, investidor, Faria Limer. Vocês estão entendendo por que o povo está falando que ou o Tarcísio começa a se afastar desse pessoal, ou é capaz do Tarcísio perder pro Alckmin? Eu não acho que o Tarcísio perca pro Alckmin, não. Mas, assim, tem muita gente ficando com bastante insatisfação. Eu já perdi a paciência com o Tarcísio há muito tempo. A Renato comenta muito bem, né, sobre esse texto, falando o seguinte, ó. O texto do Ricardo Lacerda tem aquela energia de quem acordou achando que precisa orientar o Brasil, né? Ele tá acima do bem e do mal, ele é muito mais inteligente que o povão. Ele tenta passar a impressão de que está fazendo uma grande intervenção pública. Na prática, tá só irritado porque a política não seguiu o roteiro que ele imaginou. Dá para sentir que ali não há preocupação com o Brasil. Há uma preocupação com previsibilidade. E tem um detalhe que entrega tudo. O incômodo dele não apareceu agora. Essas questões sempre estiveram aí. A diferença é que, desta vez, a situação deixou de correr do jeito que a Faria Lima considera confortável. Aí vira alerta, vira sermão, é desconforto. Toda vez que alguém da Faria Lima escreve um texto desse tipo, parece que querem convencer o eleitor de que a política precisa caber no humor do mercado. Quando não cabe, a culpa vira de quem desorganizou o país. O país mesmo, das pessoas, do povão, aí isso continua igual. Quem fica desnorteado é o ambiente que o Ricardo Lacerda circula. Ele tenta falar de Bolsonaro como se estivesse descrevendo um fenômeno estranho. Mas é simples, o eleitor da direita não pede autorização para banqueiro, não consulta research.
A dinâmica da política não é sobre escolher o menor risco econômico, é sobre escolher um projeto para a nação, um futuro para o país. Por isso não é planilhável nem quantificável em métricas exatas. E isso incomoda quem sempre imaginou que conseguiria tutelar a direita como se fosse um produto financeiro. O texto dele não é alerta institucional, é contrariedade. É incômodo pessoal com verniz de preocupação pública. É alguém que achou que tudo seguiria um caminho previsível e agora não sabe o que fazer com isso. Nada ali tem a ver com defender a democracia. Tem a ver com defender a ordem, né, que dá conforto para o mercado. Aí o Carluxo falou assim, ó: todo o sistema que afundou o país está unido para destruir o nome Bolsonaro e de seus filhos. Todo o sistema que realmente afundou o país. E não afundou agora, não. Vem afundando aí desde a redemocratização. E ele diz: esse sistema unido, uns de forma escancarada e outros dissimulados, como sempre. Garantindo que os chefes das facções continuem violando o povo brasileiro diariamente com ou sem suas marionetes. Até pesquisas feitas de modo turbo. Já tem pesquisa ontem, já apareceu ontem em Datafolha, bicho. Falei, caraca, velho. Na sexta, o Flávio se lança candidato. No sábado já tem pesquisa, meu Deus do céu. Até as pesquisas feitas de modo turbo já tentam forçar narrativas, mostrando um desespero desproporcional. Tentam desacreditar uns para fabricar a ascensão de outros. Fique atento, quem vê cara não vê coração. Os mesmos bancos que hoje choram por causa do anúncio do Flávio foram justamente os bancos que mais lucraram com o caos que eles dizem temer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, a gente comentou aqui esses meses os lucros dos bancos, os lucros trimestrais. Os bancos estão ganhando cada vez mais dinheiro. São dados concretos da realidade. Deixa eu ver aqui, ó. No mês passado, ó. Vou pegar aqui, ó. Onde acho? Economia, tá? Deixa eu ver. Já tá aqui já, ó. É o primeiro tema. Botei os dogmas da Faria Lima. Já começa... Aí, o Ibovespa, 150 mil pontos, mas começa, ó. Terceiro trimestre, Bradesco, 6,2 bilhões no terceiro trimestre, né? Em 3 meses. Um salto de 18% em relação ao ano passado. Bonito. Nubank supera a Petrobras como a empresa mais valiosa do Brasil, segundo a América Latina. BTG tem lucro líquido ajustado de 4,54 bi. E aí mesmo esteve, né? Bolsa Família ficou incompatível com a falta de mão de obra. Aí aqui lembrando, né, como é a Faria Lima, pedindo aí basicamente para botar em cima do povo o custo. Acho que, não sei se foi nesse tópico aqui. Aqui, ó. Não, esse aqui é do juro real. Tinha um infógrafo que mostra... Aqui. Olha lá, ó. Só quantos bancos ganharam. Itaú, 11,6 trilhões. 13% de aumento. Aí, em segundo lugar, BTG, 18%. BTG, 41% de aumento. Rapaz, velho. E o Santander, 11%. Tu tá entendendo? Não é mais, os bancos estão preocupados. O mercado. A Faria Lima não teme o PT. A Faria Lima teme perder o privilégio de arbitrar a política. Vocês lembram de um vídeo do Leão, que é o CEO do Santander? Quando o Haddad veio com aquele pacote meio de imposto lá dos fundos, ele falou, eu liguei pro Haddad. Ele falou na Globo News, eu liguei pro Haddad. Deve ter uns 3, 4 meses, já tá lá no ato lá já. Eu liguei pro Haddad. Mandei mensagem pra ele, ainda bem que ele fez isso daí, tirou. É isso que os bancos querem. Passam anos repetindo que o PT é inimigo do mercado, mas os números mostram o contrário. Nunca ganharam tanto dinheiro quanto nos governos que fingem combater. Acabei de mostrar os números, né? Quando o nome Flávio apareceu, a reação veio na hora. Bolsa desabou, dólar disparou. No fundo, é a Faria Lima dizendo, ó, o candidato viável da direita, né? Somos nós que escolhemos, não são vocês, não. O Peters falou o seguinte, ó, o bolsonarismo não é conhecido pela inteligência estratégica, longe disso. Mas a julgar pelas reações, a escolha do Flávio foi uma das decisões mais inteligentes já tomadas por esse grupo político, justamente por ter implodido os sonhos molhados de muita gente que tá cagando para as vítimas do 8 de janeiro. Se essa gente que não liga para os reféns do 8 de janeiro
Se essa gente tá triste, eu tô feliz. Esse tweet do Renato que eu também adorei. É ele falando sobre Bolsonaro. Eu quero ver alguém refutar isso daqui. Desafio alguém a refutar. Bolsonaro deu 2 presentes ao país, com essa indicação do Flávio. 2 presentes. Além de escolher alguém que não vai servir ao regime, arrancou de vez a máscara da Faria Lima para o cidadão comum. Eles não são investidores, não são analistas, não são empresários. São especuladores que venderiam a própria mãe enquanto se protegem atrás de uma fantasia de liberdade econômica. Em 2018, Bolsonaro quebrou o Teatro das Tesouras. Agora, em 2025, Bolsonaro implode o teatro do pilar financeiro que sustenta o regime. Diz que o regime tá de boa. Diz que as pessoas não estão começando a ver quem é que financia e sustenta com dinheiro esse regime. Falando no andar de cima do regime, né? Sem piada agora, né? A reação de ministros do Supremo à escolha de Flávio como candidato. Até do Gadelha, do Metrópolis. A aposta de ministros do Supremo ouvidos pela coluna era de que Bolsonaro se agarraria a uma candidatura mais sólida, com a esperança de receber um indulto para sair da prisão. Esperança de indulto? Mas o indulto é ilegal, o Supremo já rejeitou antes com o Daniel Silveira. Por que valeria agora contra Bolsonaro? Se com o Daniel Silveira, que era peixe pequeno, já não aceitaram, imagina Bolsonaro, que é inimigo pessoal do Alexandre de Moraes. A avaliação de integrantes do Supremo é de que aqui no campo da centro-direita, essa candidatura mais sólida seria do Tarcísio. Até o Supremo, Tarcísio, estava do teu lado, viu? Achava que a tendência do Bolsonaro seria se acoplar a uma candidatura viável, comentou a coluna sob reserva um influente ministro do Supremo. A Yatsuki fala assim, né? Na situação de Bolsonaro, seria mais fácil agradá-los. Porém, ele se move na direção oposta e entrega o imprevisto. Decepciona os donos do Brasil e parte da direita que, inacreditavelmente, compartilha da mesma decepção dos algozes. Bolsonaro, mesmo preso injustamente e sofrendo todo tipo de humilhação, ainda está tentando segurar essa bronca e tem uns miseráveis que não reconhecem. Aí o Toca tenta trazer ainda mais pro racional a decisão da escolha do Flávio, pegando esse gancho exatamente, né, do antissistema. Ele falou o seguinte, ó, gente, vamos aos fatos. Essa primeira parte aqui não tem o que falar. É só pontuar coisa que realmente acho que qualquer pessoa minimamente honesta vai compreender. Bolsonaro está sendo chantageado para transferir o seu capital político. Na boa, não tem nem o que falar. Há um presidenciável palatável ao sistema, que, de preferência, não goze da mesma popularidade e do mesmo poder de mobilização. Não tem o que falar aqui. Vida que segue. E o que eu quero dizer com o sistema? Eu refiro-me às forças oligárquicas históricas que governam o país de forma patrimonialista e progressista desde a chamada redemocratização. Essas forças, estejam elas em bloco, como na Frente Ampla de 2022, ou defendendo os interesses de outros grupos, não são neutras nem desprovidas de ideologia. O PSDB sempre teve uma ala radicalmente fabiana, social-democrata e fortemente ligada ao establishment anglo-americano. O MDB já teve facções de esquerda radical e, na história recente, sempre foi conveniente com multilateralismo e com projeto de sociedade aberta. O que ele quer falar aqui com multilateralismo é globalismo. O que é multilateralismo? É quando você tem um órgão que todos os países respondem a esse único órgão, tipo a ONU, né? Então você meio que abre mão de sua soberania para receber ordens, né, de vindo de fora para dentro. E pronto, trazer mais um fato para deixar isso ainda mais reforçado. Eu acho que tá até aberto aqui, ó, no Atlas de... Não tá aberto não, mas eu sei qual é o Atlas certinho. É o de outubro de 2023. É esse Atlas aqui, ó. Tem um dossiê para provar esse ponto do MDB. Esse ponto do MDB é bom. Dossiês históricos. Aqui, Fundação Ford. Eu sei pela imagem qual é a matéria. É a matéria mais coloridinha, que era da revista Manchete. Não, esse aqui não. É essa aqui, ó. Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1998. Os analistas de hoje acreditam que a Paranoia Militar de 64 empurrou aquele jovem que lia Sartre dava capital para a sua espetacular carreira política. Tá falando de quem? De Fernando Henrique Cardoso.
o AI-5 e tudo mais, né? Quando ele se exilou, aí quando ele volta pro Brasil em 79, ele ganhou 180 mil da Fundação Ford para fundar o SEBRAP. No início de 74, Ulisses Guimarães, presidente nacional do MDB, pediu ao SEBRAP que elaborasse um programa partidário. O resultado foi um programa que mencionava pioneiramente, ou seja, pela primeira vez na história no Brasil, questões sociais como do índio, da mulher, que ajudou o MDB a eleger senadores em 16 estados. Ou seja, começou a importar agenda identitária e agenda ambientalista para o Brasil. Esse é o MDB, ou seja, globalista e progressista. Provado, né? Desde 1974. Tá provado, né? Fato, ok? Matéria de 1998, inquestionável. O eleitorado bolsonarista direitista votou em Bolsonaro para frear a barbárie produzida por essa coalizão de forças. Quais são essas forças? O regime, o PT, Complexo de ONGs, partidos oligárquicos, né, que é o Centrão, Tucanato. O bolsonarismo nasce como uma reação a esse sistema de governo, que hoje está em franco colapso e governa o país sob um paradigma de exceção juristocrático. Levando tudo isso em consideração, como é possível achar que a candidatura de Flávio Bolsonaro é ruim? Se o bolsonarismo nasce como uma reação ao sistema, como pretende ter uma candidatura bolsonarista competitiva se adequando aos desejos desse sistema? E aí vem as críticas construtivas, os apontamentos e as reclamações sobre o amadorismo da direita e quase sempre de quem nunca elegeu nenhum vereador sequer, nem prefeito de interior, mas vivem pedindo crítica, quando não tentativas francas e descaradas de tutelar o bolsonarismo. Bolsonaro, ele só fez dar continuidade ao projeto bolsonarista e não cedeu à tentativa do sistema de voltar ao antigo Teatro das Tesouras, teatro esse considerado a normalidade política do Brasil. Aí, o Teatro da União, Carlos postou ali, né? A direita precisa se unir para derrotar o PT. Não é hora de atacar o aliado, né? As críticas que eu recebo. Aí indicou Flávio. Flávio indicado? Ah, não. Aí eu vou ter que votar no PT, vou ter que votar no Lula. Aí o Carlos comenta, né? O isentão só engana a sua namorada porque ela aceita a modernidade. Pois o rapazão, né, do seu macho sempre soube de tudo e leva a situação com muita prudência e sofisticação. A história só se repete. O isentão achando que seu candidato seria escolhido. Aí vem o Diniz, né? Temos que apoiar o nome que Bolsonaro indicar, vai dar certo. Não pode discordar do Jair. Que eles tinham certeza que ia ser o Tarcísio. Aí o isentão, depois do Jair, escolheu o Flávio. É um balão de ensaio. Vai eleger o Lula, veja bem, bolsa caiu, dólar caiu, era melhor o outro. Ou seja, eles mentiam o tempo inteiro, como eles sempre fizeram. E agora, vão pregar o voto nulo, ou voto lulo, né? O Adalex, tá ficando recorrente aqui, viu, Adalex, nos vídeos. Deixa eu ver se eu entendi. Tá todo mundo preocupado com o Brasil, né? E é consenso na direita, sem o Bolsonaro, que Lula precisa ser derrotado. Tá todo mundo preocupado com o Brasil. E até a direita sem Bolsonaro, assim, o Lula tem que ser derrotado, tá? Então eles disseram, vamos nos articular para lançar o nosso candidato, deixar Bolsonaro morrendo na cadeia, até ele dar bênção para o seu substituto, e depois das eleições, se Bolsonaro estiver vivo, a gente pensa na possibilidade de anistia. Aí Bolsonaro preso, refém dos criminosos, desarticula o sistema, que já estava com toda essa festa montada, a vela do bolo acesa, só esperando riscar o fósforo. Deu o nome que o Bolsonaro escolheu, dinamita o bolo. Ué, mas para derrotar o Lula só servia se fosse uma indicação deles, do regime? Era mesmo para salvar o Brasil do Lula? Vocês realmente queriam salvar o Brasil do Lula? Flávio fala, né? Tomada decisão ontem, hoje começam as negociações. O primeiro gesto que eu peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-Lula é aprovar a anistia ainda este ano. Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só 2 semanas. Vamos unir a direita, gente. É momento de união. Só tem 2 semanas porque o Congresso vai entrar em recesso. Vamos unir a direita, pessoal. Aí a turma da União da Direita diz que não. Então vai unir, não. O presidente da União Brasil defende unificação da centro-direita para 2026.
25 de julho. 25 de julho. 4 meses atrás, mais ou menos. Rueda. Aí, ontem, Rueda sinaliza que partido não deve apoiar o Flávio, não. Vou apoiar, não. Não. Vou apoiar, não. Não quero mais a união da direita. Tá vendo aí? É por isso que a direita, é por isso que a esquerda vence, porque a esquerda é unida. É isso mesmo, é por isso, né? Acorda, gente. Todo esse pessoal que te falou de união de direita, ou é gente inocente, que falta malícia ainda, ou é gente que tava te enganando. Tu devia abrir o olho pra essa turma que ficou pregando a união da direita, bicho. Tu devia abrir o olho. Tu devia abrir o olho. Líder do União Brasil diz que teve pré-candidatura diz que pré-candidatura de Flávio não teve diálogo. Não foi pedir permissão pro Pedro Duarte. Não é Pedro Lucas, né? Esse não é Pedro Duarte, não. Pedro Lucas Fernandes, né? Não é Pedro Duarte, não. Esse é o Pedro Lucas. Ele queria conversar, rapaz. Interessante. Não há nenhum registro de solicitação de visita a Bolsonaro desde que ele ficou restrito sua residência na Polícia Federal. Aí agora ele quer diálogo. Parece que estava tudo certo pro Centrão, com a escolha do candidato preferido, e está sendo um choque de arrependimento ter abandonado o Bozo. Até o Jason Miller já declarou apoio. Já se manifestou aí, né? Falou, bora, vamos nessa. Botou a música ali de El Cool J e disse, let's go, né? Vamos nessa, apoiar o Fábio para 2026. Falando também apoio, parabéns, Jorge Melo. Reclamei bastante de você ontem, mas eu apoio isso daqui. Senador Flávio é grande brasileiro, homem equilibrado e capaz de unir a nossa direita como seu pai foi capaz. O que o Brasil precisa agora é de união. E a direita precisa estar junta para evitar mais 4 anos de PT pelo bem do Brasil. Eu estarei ao lado do presidente Bolsonaro na sua decisão. Pronto. Falou tudo. O Zema não. Caiado não. Ratinho, tu vê com meus governadores democráticos, né? Ah, governadores democráticos. Flávio candidato deixa todos felizes e coloca a anistia em foco. Diz o vice do Nunes, quem? Coronel Melo Araújo. E ele deu uma cutucadinha assim, aquele totó que saiu catando ficha no chão. Gostei dessa, viu? Com classe. Gostei muito da estratégia. Deixa o Tarcísio e o Nunes, né? Deixa o Tarcísio, o Nunes e todo mundo feliz. O Tarcísio mesmo falava que queria buscar reeleição, né? E eu e o prefeito entramos juntos pra sair juntos. Ficou tudo perfeitinho. Porque já tava a patifaria. Olha, ele não vai ser mais governador. Quem que vai entrar agora no governador? Quem que vai ser o vice da chapa? E André do Prado do PL que tá interessado. Fulano ali, o Ramute, que é o atual vice, né? O próprio Kassab também quer. Já tava todo mundo com as asinhas de fora. E o Melo Araújo sabe disso. E aí deu no meio, né? Fiz questão de colocar primeiro o Jorginho Melo, que é governador, né? Governador. E assim, o Jorginho Melo era senador. Aí saiu de senador para governador de Santa Catarina. É um cara com alguma história na política. O Tarcísio não. O Tarcísio era um Zé Ninguém. Virou governador graças a Bolsonaro. Emplacou o filho no BTG. Não foi ele que emplacou, né, Tarcísio? Seu filho, que é muito inteligente, foi trabalhar lá. Essa pra mim vai ser... Vou lembrar até o último dia, velho. Mulher de César não basta ser honesta. Tem que parecer honesta. Aí o Lauro Jardim ontem... Até o Lauro Jardim já veio tirar onda. Tarcísio mantém mutismo absoluto em relação ao lançamento da candidatura de Flávio. Abre a boca, Tarcísio. Endossa, cara. Tá com medo de quê, Tarcísio? É o André Esteves que não deixou, Tarcísio? Me dá um bom motivo aí pra não ter birra do Tarcísio. Me dá um bom motivo pro Tarcísio estar calado até agora. Me dá um motivo bom aí pro Tarcísio estar calado. Ainda mais quando você vê a quantidade de fãs do Tarcísio que estão desejando até que Bolsonaro fique preso pra sempre, né? Que lasca com as vítimas do 8 de janeiro. Me dá um bom motivo pro Tarcísio estar calado. Dá um bom motivo, pô. Já faz 24 horas que Flávio assumiu sua candidatura e nada de Tarcísio se pronunciar.
Mutismo total e absoluto em relação ao escolhido por Bolsonaro. Ninguém imaginaria uma reprovação pública por parte de Tarcísio, mas uma palavra de apoio ou de incentivo seria esperada, ainda que falsa como a nota de R$ 3. Pois é, Tarcísio, faz aí, nem que seja de mentira. Tira de do colo. Afinal, Tarcísio já disse mais de uma vez que apoiaria quem Bolsonaro indicasse. E aí? Tá esperando o quê, Tarcísio? Quando Tarcísio vai falar? Ninguém sabe. Seja quando for, no entanto, essas primeiras 24 horas de silêncio já mostraram que ele ainda não sabe o que dizer. Já demorou tempo demais para se pronunciar. Já demorou demais. Pode vir aí que já vai ser tarde. Se lembra que eu comecei a semana falando, gente, eu estou feliz da vida com todos esses acontecimentos. Estamos vendo aqui do maior freio de arrumação do que aconteceu. E acho que conforme o tempo foi passando, você vê daí, né? Pô, a semana como é que ele falou, pô, freio de arrumação, os irmãos mais unidos do que nunca. Eu bati muito nessa tecla. Como é que a semana termina? Flávio, candidato a presidente. Realmente, o Bolsonaro é mais forte do que nunca. E aí o Gabriel Saboia posta agora de madrugada mais informações que acho que ajudam a reforçar esses pontos. Bolsonaro exigiu apoio de Michele e ala do PL à postulação de Flávio à presidência. A escolha de Flávio como pré-candidato foi feita por Bolsonaro, contou com a ordem para que a Michele não se opusesse ao nome do enteado, com quem protagonizou uma briga pública no início da semana. Michele foi avisado da decisão na quinta, durante a visita à superintendência da PF em Brasília, onde Bolsonaro estava preso. Na quinta, ao contar para Michele que Flávio seria lançado como pré-candidato, Bolsonaro pediu que a esposa não se opusesse à costura feita por ele e não voltasse a protagonizar brigas públicas com seus filhos. Em ato paralelo, Bolsonaro fez chegar ao Valdemar um aviso para que ela do partido mais próximo ao dirigente, o PL Raiz, Centrão, e que já se opôs às suas decisões, aceitasse Flávio como candidato. Valdemar repassou aos seus aliados que acataria a decisão do ex-presidente. Em publicações, Michele e dirigentes endossaram a escolha por Flávio e transmitiram mensagem de que o partido está unido. Nem o PL Raiz resolveu bater boca dessa vez. Dessa vez nem o PL Raiz resolveu bater boca, nem o Valdemar resolveu jogar contra. Teve ou não teve um freio de arrumação no meio dessa confusão toda? Se você pegar a matéria que for lendo, vai falar também que Bolsonaro falou com o Flávio, pô, resolve lá com a Michele, velho. Também não cria confusão, não. Vamos aqui, para um lado pro outro, vamos organizar mesmo. E graças a Deus, velho, organizou. Tem que estar organizado mesmo, sabe? Tem que estar organizado. E é isso que eu digo. Quando pessoas querem resolver, elas resolvem. Essa turma aqui prega União da Direita e União da Direita, se elas realmente quisessem União da Direita, a União da Direita já tinha existido, já estava na mesa. Vai entrar também algumas coisas ligadas a números, né? A Datafolha que já saiu. Aí o Vinícius fala, né? Tem gente usando a pesquisa da Datafolha de hoje que coloca o Flávio 15 pontos atrás de Lula. Nem lançou a candidatura nem nada e já vai perder 15 pontos. Nem se sabe como é que o governo Lula vai chegar no ano que vem, mas não. Aí o Vinícius fala assim, ó, bom, levar a sério esta pesquisa é brincadeira. Ainda mais lendo que o Datafolha já errou no passado. Essa pesquisa de 2018, feita após a facada, então, né? Nem isso poderia ser usado como desculpa. Já era depois da facada. A facada foi no dia 6 de setembro. Bolsonaro perde todos os cenários de segundo turno. Ciro vence Haddad. Mesmo depois da facada, perdi a todos. Perdeu? E ainda que você pegue essa pesquisa, o pessoal fala, não, Flávio Bolsonaro, a rejeição, não sei o quê. Bom, segundo Datafolha, Lula é rejeitado por 44%. Flávio por 38%. Flávio tem menos rejeição que o Lula. E aí? Flávio tem menos rejeição que o Lula. E mais, ó. Recuperação do governo Lula estaciona em 32% e reprovação de 37%. O Lula não tá conseguindo melhorar não, velho. Tá ficando ruim. Imagina até ano que vem. Sem brincadeira, do jeito que... Porque o Brasil tem muito disso, né? Se for Bolsonaro começar a se tratar, entrou na dietinha, tá tomando até... Saiu no Lauro Jardim que ele tava tomando, acho que Monjaro. Tomar, perder uns pezinhos. Flávio, o cara bonitinho, velho. Bonitinho assim, bem. Deixa o cabelo um pouquinho maior. Bota um penteado. Sai com o cabelo, sabe? Com secador, com pente. Cabelo já meio liso. Fica galã. Galã. Meter uma Juliette aí pra conquistar os malucos do bonde da óculos funkeiro. Meu filho, é Flávio 2026. Não tem nem... Não vem nem conversar comigo de mais nada.
Aí o Gil Diniz veio dar outra também no Firmino. Dias atrás, o Firmino Cortada fez a seguinte afirmação: se Eduardo Bolsonaro é o Tarcísio, Eduardo será o responsável pela reeleição de Lula. Aí Eduardo afirmou: eu voto em Tarcísio ou qualquer candidato que esteja concorrendo com Lula, citou até o macaco Tião. Agora, Firmino disse que a escolha de Flávio para 26 vai eleger o Lula. Ou seja, Bolsonaro e sua família não têm outra opção, segundo Firmino e seu grupo. A família Bolsonaro deve entregar o seu capital político, né, a sua candidata ou candidato preferido que agrada ao mercado ou a qualquer outro grupo de interesse. Seja coerente, Firmino. Defenda a união da direita agora, né, e convença os seus amigos de centro a votar em Flávio para vencermos os petistas. O centro não apoia Flávio, o centro será responsável. Se o centro não apoia Flávio, o centro será responsável pela vitória de Lula. A verdade é que vocês odeiam o sobrenome Bolsonaro. Vocês têm nojo do povo que ama o presidente e apoia publicamente e organicamente as ideias que ele e sua família defendem, mas ainda não podem falar isso. Firmino, se não for apoiar, você será o responsável pela eleição do Lula. Comentar só umas coisinhas rápidas, não vai dar pra comentar tudo que eu quero, são as coisinhas rápidas mesmo. O iBest, eu estou no top 2. Estou no top 2. E o pior é que eu sempre tô competindo com o José, que é um cara de esquerda, viu? Então, foi Maio Augusto Nunes, tá em terceiro, né? Aqui à direita é PT versus Bolsonaro. Então, você já votou em mim, muito obrigado. Se você ainda não votou em mim, só precisa votar uma vez só, gente. Vota lá, velho. Pra ganhar o tricampeonato do iBest. 3. Que é pra deixar toda essa turma, velho, puxando os cabelos. Eu já tô no ponto que acho que a minha vontade de dar risada da galera tá maior do que a realização pessoal de falar, puxa, ganhei 3 vezes, velho. Nossa, sabe? Pô, tô me sentindo. Aí fala, velho, só pra ver o choro, velho. Sabe? Só pra gente ver o choro. Ouvir o choro dos nossos haters. Enfim. É o primeiro link que acho que tá aqui na descrição. Pra votar no iBest. E aí, pra minha surpresa, porque tem uma segunda categoria também. Tem uma segunda categoria. Eu não tô no top 2 na segunda categoria. Se quiser votar, ótimo, né? Não tô bem... Se eu ganhar na outra, eu já tô feliz. Sou um cara humilde. Agora eu fiquei surpreso nessa daqui. Porque o Felipe Neto, só no YouTube tem mais de 40 milhões de seguidores, velho. E o Felipe Neto tá atrás. Salve, salve, Felipe Neto. Mas se o Felipe terminar em terceiro e ficar eu versus o Peter Jordan, eu tô até ok já. Eu até mandei um áudio pro Peter. Falei, Peter, vai lá, mano. Faz campanha por mim. Eu me mandei assim já, né? Falei, Peter, eu tô em segundo lugar. Ele falou, não, segundo lugar o quê? Pô, no top 2. Eu falei, para, mano, essa humildade aí, humildade demais é arrogância. Tô aí com 1 milhão de seguidores. Eu falei, pô, faz campanha por mim aí, velho. Tu já ganhou, tu sempre ganha aí. Vai ganhar 20 prêmios diferentes. Me dá um outro aí. Ele, não posso fazer campanha pra política. Porque política, né? Depois o pessoal vem atrás de mim. Conversa mole. Mas pra terminar mesmo o vídeo. Se lembra da nossa amiga, Dona Rosa? Muita gente perguntando quem era. A Dona Rosa ontem até gravou um vídeo me dando ela falou muito, agradece muita coisa, no final ela me agradece, me assiste, falou que me assiste muito. Muito obrigado, Dona Rosa. Falou que tenho idade pra ser minha mãe, foi idade pra ser neto dela. Aceito qualquer um dos dois. E aí eu só redireciono parte desse obrigado pra Tsuki. Que se a senhora acabou aparecendo aqui, é porque eu vi o vídeo da senhora, porque a Tsuki acabou compartilhando lá no Facebook. Então, o Fiorino até marca ali, né? Obrigado, Tsuki. Achei a Dona Rosa. E aí eu assisti até o vídeo lá. Ela tava feliz da vida. Esse aqui é o canal dela, se vocês quiserem procurar. É Rosa Silva e Flores, né? Flores. Rosa Silva letra E, Flores. Aí você acha o canal. Assisti o vídeo da senhora, me senti... Tentei, acho que eu consegui compreender. Ela vai comentando, poxa, eu tava ali atrás, tava com os 1.000 seguidores, e aí naquele vídeo dela começou a ganhar seguidor, ganhou um monte de gente nos últimos dias. Ela, quando assistiu o vídeo, tava com uns 4.000 seguidores. Ela gravando, pô, tô com uns 4.000, já tá quase em 8. Daqui a pouco chega em 10. Aí eu lembro disso, sabe? Pô, às vezes você recebeu uma mão, ajuda assim, um empurrão. É bom, né? É bom demais. Mas a senhora mandou bem demais. A senhora aí é um poço de simpatia. Siga firme aí. É uma voz que eu tenho certeza que você consegue... Que muita gente se identifique com a senhora. Muita gente que às vezes tá na mesma situação, sabe? Quando vê... Assim, pô, velho. Aí, ó. Uma representante, uma pessoa mais madura. Pessoa que
Já deve ter neto. Só deve ter neto já, né? Eu não sei se ela já tem neto, mas filho grande já tem. O pai falou assim, rapaz, aí, ó. Falando, colocando fatos na mesa, falando do Brasil. Jogue duro aí, siga firme e vamos que vamos. Enfim, era só desses curtos avisos, como eu falei, nessa ideia. Vote em mim na IBEST, na de jornalista. A outra quiser votar, só não deixa o Felipe Neto ficar na minha frente. Só garanta que eu estou na frente do Felipe Neto. Se não ganhar, tá de boa. Só não quero perder pro Felipe Neto, que aí eu vou falar, ganhei do Felipe Neto. Eu fico por aqui. E aí também, se que gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar mais, passar menos no canal, tem um Tom e Valeu, tem um Patreon aqui na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpan.com/br. Vejo vocês amanhã. E fiquem com aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!